Vampeta, vamos falar do nosso glorioso Timão. Opa! Desde 2018, foram Gigante 7 jogos sem que o Corinthians ganhasse nenhum jogo pela Libertadores fora de casa. Não ganhou. Pronto. Ele não ganhou 2018, não ganhou 2020, não ganhou 2022. Quando ganhou, foi 7-2 contra o Deportivo Lara na Venezuela. E ontem meteu 3-0 no Liverpool. É um gigante chegando ou foi apenas o Liverpool que não é lá essas coisas? Agora fala o que você disse do Liverpool. É o Liverpool do Kropt, né? Não é o do Kropt, mas ganhamos. O do Kropt tá meio abalado, né? O Kropt deu coletiva essa semana, tudo, falando que não conhece, mas um gigante de trânsito, até estava brincando com o professor aqui antes de começar o programa. Digo, você vê, professor, que fase que tá, né? As contas tudo em dias, estádio pago, ganhou $300 mil ontem, viu? Ganhou 300 mil. Até pro Silvinho, se ele tinha recebido tudo, ele falou que tá tudo ok. Tá tudo ok? Tá mesmo? Ele falou que tá. Tá, então tá bom. Aí eu falei assim, professor, você vê sexta-feira santa, tudo tranquilo, o único que não tomou nenhum gol. Melhor campanha até agora, na primeira rodada. Fiquei impressionado. Aí o professor chegou para mim e falou, você viu que tem um candidato que quer dobrar até o tamanho do estádio? Eu falei, não, estamos pensando até em construir outro, porque é muita gente. Aí eu acredito que o que Cartola, de uma forma geral, tem que falar com as exceções de praxe, aquele negócio, senão chega aí o homem da justiça, bate na porta. Mas de uma forma geral, a cartolagem adora pedra e areia. Mas o Uruguai adora, né, Flávio? O Uruguai até é River, né? Liverpool, né? Quer dizer assim, é o time mais fraco do grupo, né? Já jogou sabendo que o Argentino Júnior tinha ganho do Del Valle, né? Agora tem 2 jogos em casa. Primeiro tempo começou logo no comecinho assim, triangulando, o gol impedido do Fausto Vera, merecidamente, depois não criou mais nada. Aí pede o Renato Augusto, né? Espero que... Esse é o ponto. O Renato depois postou que... Ele ontem mesmo postou, ó. Foi. Ainda bem que... Então, Deus queira. Porque na hora eu só vi na minha cabeça que é cruzado, né? Como eu já tive essa lesão... Não foi grave, não. Não. Parece que na hora da minha cabeça vem logo isso, sei. que ele bateu no chão, saiu chorando. A gente viu isso com o Paulinho. No jogo, eu até falei. Então, graças a Deus, tomara que não seja nada, vou fazer os exames hoje aí pra ver o que é. Mas, assim, é importante somar 3 pontos, né? Agora joga 2 jogos em casa, pega o Argentino Júnior em casa, depois pega o Del Valle. Barbada, né? É? Barbada, né? Em Itaquera, tudo é barbada. Agora, quando sai de Itaquera, aí que tava o problema nos últimos anos. Você leu aí? Empatando com o Always Red em Itaquera, né? Mas classificou, depois eliminou o Boca. Só pra lembrar que... mas tudo bem, então... Barbada, E foi eliminado pelo campeão, sabia? Na última Libertadores, o Corinthians é eliminado pelo campeão. Sim. Então tá tudo tranquilo, foi uma estreia boa. Né, Agora, a gente estava falando aqui, você falando de se pode jogar aí Caleri, não sei. Eu fico imaginando o Corinthians sem Roger Guedes e o Yuri Alberto no ataque. Que não tem, o Júnior Moraes está lá, ainda não mostrou para que veio. Eu acho que falta essas opções de ataque, né? E se o Renato Augusto recuperar, sempre a gente fica assim na expectativa do Renato Augusto. O Maico também, que veio para ser titular, entrou ontem no lugar, o Paulinho até entrou bem ontem, né? Quer dizer, dá confiança, né, Flávio? É o fraco do grupo. Já pensou chegasse hoje aqui? O Liverpool, que para vocês vexame é quando é eliminado, né? Só quando é eliminado, né? Não, depende do resultado. Então, ganhou do Liverpool. Não é o do Klopp, mas ganhou. Não é da terra. Mauro César, essa vitória chega a ser uma credencial para ver o Corinthians com outros olhos ou realmente o adversário não tem um nível... Primeiro tempo o Corinthians passou sustos, teve bola na trave e tudo mais, o Renato Augusto saiu machucado, aí saiu um gol, o jogo estava bem igual quando saiu o gol do Balbuena, no escanteio, né, um gol de cabeça. O escanteio que tá todo mundo reclamando, foi o Will Alberto que botou a bola para fora. Exato, teve isso também. Aí depois veio o segundo tempo, consegue ampliar o placar. Agora, o time do Liverpool ele foi vice-campeão uruguaio, mas é um time que está enfraquecido, está mal colocado no campeonato. O seu maior feito foi ganhar do Peñarol agora 2 semanas aproximadamente. Um estádio vazio, não tem torcida, não tem pressão, não tem nada. Foi nem no estádio dele, irmão. Foi no estádio Centenário, que é um estádio grande, que é o maior do Uruguai. O estádio do Liverpool é pequenininho, muito modesto. Até quando o Luiz Soares foi jogar lá, até uma foto circulou muito, o Luiz Soares chegando já todo uniformizado para jogar, o vestiário super acanhado e tudo mais. Então, isso é uma vitória sobre o time mais fraco da chave, né? Claramente, acho que é o time mais fraco. O Del Valle é melhor e o Argentino Júnior é melhor. Os dois já se enfrentaram, o time argentino venceu por 1-0. Perdeu até pênalti. Era fundamental o Corinthians vencer. Mas eu acho que ainda é um pouco cedo para muita empolgação. Lembrando que o Corinthians vem
de uma longa inatividade, só se preparando para esse jogo, desde a eliminação para o Ituano, e naquela sequência anterior não foi nada boa, só teve 7 jogos, só tinha vencido o Mirassol e o Santo André. O Corinthians vinha numa fase meio complicada. Vamos ver agora. Essa questão do Renato Augusto também, que muito se discute, agora se machucou, o Corinthians precisa, obviamente, se virar sem o Renato Augusto, porque ele não vai jogar sempre. Ele tem, além de ser veterano e ter uma maratona de jogos que nenhum jogador consegue atuar todas as partidas, obviamente, ele tem um histórico de lesões, infelizmente. Esse rapaz só joga profissionalmente porque ele é muito dedicado, ele é muito profissional, então ele consegue sempre voltar. Entendeu? A melhor fase dele foi aquela quando ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians, que ele não machuca, Sim, né? Aí ele 2015. tem uma sequência de se Exato. machucar, né? E era um período que todo mundo no clube falava que ele fazia a fisioterapia, era o primeiro a chegar, o último a sair. Para ter condições de jogar, ele fazia um esforço muito maior do que os demais. E hoje esse esforço certamente é ainda maior, porque o tempo passou, ele está mais velho. Agora ele tem um histórico de lesões que é uma coisa impressionante. 8 anos atrás, irmão. Ele se machuca sozinho. É incrível, assim. Tem uma coisa também que parece que não tem muita sorte. Não sei se tem alguma Já fragilidade. era no tempo do Flamengo, já era assim? Olha, ele sofreu uma fratura no rosto pelo Flamengo. Depois sofreu do outro lado pelo Corinthians. Eu acho que no futebol mundial não deve existir uma situação como essa. O mesmo jogador, por 2 clubes diferentes, com anos de distância, né, separando uma lesão e a outra, tem fratura nos 2 lados. Disputa de bola pelo alto, cabeçada. Teve um no Flamengo, ele estava no começo da carreira. Ele foi para a Alemanha e tudo volta, veio jogador que fraturou de novo o outro lado. É uma coisa impressionante. Não sei se tem um componente de sorte, azar, se ele é frágil fisicamente. É um ótimo jogador, o principal jogador do time, né? Isso aí é chovendo molhado falar. Mas o clube tem que se virar sem ele, não tem jeito. O time vai ter que saber se virar. Onde se virou no segundo tempo, ganhou, mas virão testes mais complicados. Esse grupo é um grupo bem perigoso. A tendência é os 3 ganharem lá, acho que do Liverpool. O Argentino Júnior vai ganhar, o Del Valle vai ganhar. O time é mais fraco, não tem nem aquele fator campo para poder fazer com que a coisa se equilibre um pouco, né? Que é um campo pequeno, torcida em cima e tal. Às vezes o gramado não é muito bom, você consegue mudar um pouco as coisas. Não tem altitude, tem nada. O Liverpool tem o time dele. E vai jogando num estádio que é um estádio muito grande para um time que parecia ter mais corintiano no estádio do que torcedor do time uruguaio. 12º colocado, né, no campeonato uruguaio, e o forte não é a defesa, né? Mas ele fez, eu estava dando uma observada ontem, ele marcou 12 gols até agora e tomou 11, né, no campeonato uruguaio. Não é o forte. Em 9 jogos. Né? Em 9 jogos, em 9 jogos, não é isso? Então eu acho que o Corinthians, o Vampeta falou que não vê o time sem o Roger Guedes e sem o Yuri. É verdade. Se eles estivessem num time mais ajeitado, mais afinado, né? Porque a gente sabe que o Corinthians está tentando melhorar, eles seriam o chamado poder de fogo bem respeitável. Já são, porque é difícil marcar mesmo os dois. Então, é exatamente isso. Esse é um time que tem muito que melhorar com relação ao Renato Augusto, pela experiência dele e pelo fato daquele momento lá, as imagens mostraram de socando o gramado e tal. Você veja que mesmo com um cara experiente que sofreu tanta contusão, chega numa hora, a cabeça do cara, pelo menos agora ele deve estar mais tranquilo, mas naquele momento o cara, não dá mais, né? Outra vez? Outra vez. 35 de anos novo, não é uma coisa assim. De novo. E quando é sozinho, é pior ainda. Porque se é fruto de uma pancada, mas quando é sozinho, sozinho. Nós observamos lá sozinho. Quer dizer, veja, eu comecei a observar reações. E até falei fora do ar para eles que estavam no estúdio, né? Dá uma olhadinha o que está acontecendo agora. Os mais experientes do time estão longe do lugar. Estava Juliano, Gil. Tudo longe. Os mais veteranos do time estavam longe. Não se aproximaram daquela rodinha, todo mundo mostrando preocupação e tal. Por quê? O Cássio saiu do gol, ficou próximo do círculo, conversando com o Gil e eles olhando de longe. Por quê? Porque claramente são experientes, claramente pela proximidade sabem o que está passando, o que estaria passando pela cabeça do Renato Augusto, e daí, sem dúvida, deve ter surgido essa frase que o Flávio acabou aqui, de novo, ou não? Então, eu queria só registrar... Falar o quê para ele, né? Falar o quê para ele. E em relação também a uma coisa do jogo, Flávio, eu sempre observo assim, não tem cadeira cativa. Por exemplo, o Corinthians está 3-0, o jogo no segundo tempo ficou até fácil, poderia ter saído o quarto e o quinto. Aí você contrata o Bidu,
Bidu veio do lateral do Guarani. Estava falando isso por pé ontem. Foi. E contrata o menino do São Bernardo, o Barleta, né? Barleta. Aí os dois estão no banco. Aí você está num jogo fácil, assim, estava fácil, teoricamente fácil, para dar confiança, você ganhar mais 2 jogadores para a competição. O Lázaro chama o Romero, e chama já o jogador Romero, a gente já conhece até para esses jogos que você tem que botar a contratação que está chegando para ganhar confiança. O jogo tá fácil aí, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, pega um Cruzeiro, tá tomando 2, vem Barleta, entra aqui, ó, vai lá, resolve. O cara chegando no São Bernardo, não tem. É esses jogos mais fáceis que você pega a contratação que tá fazer chegando. Um golzinho, né? Aí você ganha mais o jogador. Ganha. O Romero a gente já conhece de quantos carnavais aqui. Eu digo, pô, tem um cara lá, o jogo 3-0, bota no jogo daquele, o cara se sente confiante, sabe que não vai tropeçar, pode fazer o gol. Aí, quando vem uma parada mais dura, vai lá e resolve. O cara vindo no São Bernardo, outro vem do Guarani. O Fábio Santos, a gente já conhece, já é um jogador mais veterano, tá mais pra parar do que pra continuar. Fábio, descansa aqui, hein? Bota lá o menino pra jogar. Tá vendo o que eu tô falando? Até substituições nos jogos desse aí, é importante você ver que é contratações novas que estão chegando. Perfeito. O Pepe não muda o patamar do Corinthians depois desse resultado? Ou ainda o Mauro levantou aqui a possibilidade de ser um grupo que ainda é muito difícil? Ainda pode dar qualquer problema. Ou não? Ou o Corinthians mudou de patamar depois desse jogo? Flávio, eu também acho que é um grupo difícil. A gente falou sobre isso no dia do sorteio aqui. Porque, veja, 2016, o Palmeiras foi campeão brasileiro, mas no início do ano, estreia na Libertadores contra o River Plate do Uruguai. Foi lá, Palmeiras do Marcelo Oliveira, empatou 2-2 em Montevidéu. Aí veio aquele papo furado, estreia, né? Sempre é um componente diferente e tal. E empatamos fora de casa. Pô, mas é só o River Plate? Não, mas é jogo fora, estreia, não sei o quê. Bom, beleza. O grupo continuou, o Palmeiras acabou tomando uma cacetada aqui do Nacional, né? E, de repente, esse empatezinho na estreia acabou fazendo toda a diferença para o Palmeiras ser eliminado precocemente na primeira fase. O Palmeiras nunca é eliminado em primeira fase de Copa Libertadores, naquele ano foi. E naquele ano foi porque faltaram esses pontos da estreia. E no começo tinha se achado um resultado bom. Então, claro que não foi o Corinthians dos sonhos, ninguém imaginava isso, mas eu acho que foi muito importante. Sim, você vence fora de casa por 3-0, dá um recado, porque assim, eu acho que... O Libertadores não é número de vitória, até saldo de gols, né? Exatamente, tem tudo isso aí. Isso, vamos supor, se o Del Valle vai lá ganhar de 1-0. Vamos supor que ele perca os 3 jogos lá. Um perca de 1-0 pro Del Valle e 2-0 pro Argentino. É saldo, não é número de vitória. O Corinthians leva vantagem. O Corinthians já tem essa vantagem. Então eu acho que até por conta disso, é assim, um resultado importante. Óbvio que imaginar que o Corinthians vai manter esse time de ontem, esse time titular de ontem até o fim, então uma clara utopia, né? Ninguém discute isso. Mas assim, eu acho que o time que jogou ontem é um time de fato competitivo, com o Renato, com o Fausto Vera. Com o Renato. Com o Renato, mas com adjuvantes de bom nível, como o Fausto Vera, que eu acho que é um jogador que fez falta em alguns jogos aqui no Paulista. A dupla de ataque que a gente mencionou, o goleiro, o Cássio e tal. Então, pegando essa espinha dorsal, a gente vê um Corinthians competitivo. Agora, a gente falava há pouco aqui do São Paulo, por exemplo, tem várias opções de ataque. Eu acho que os 2 atacantes do Corinthians claramente seriam titulares do São Paulo. Porém, o São Paulo acho que tem mais banco para isso. Perde o Yuri Alberto ou perde o Roger Guedes, a reposição do Corinthians é mais complicada. Então o Corinthians, por exemplo, tem boa oferta de jogadores de meio campo. Esse garoto Pedro, ele tá no nível ou é muito cedo pra gente falar alguma coisa? Eu acho que ainda tá um pouco cedo, né? Alguém conhece bem esse jogador? Não. Porque falam muito, né? Falam que o jogador acima da média. Tem até chegaram a falar em dar como parte de pagamento lá no Yuri Alberto, o canal, não, peraí, vamos devagar. Todo mundo entrou como parte do... então, esse pagamento tá caro. Eu tô lembrando porque esse menino é identificado às vezes como opção, né? Giovani. Então, assim, o Corinthians tem lá algumas opções promissoras, mas não tem tanto jogador feito para isso. O próximo jogo será contra o Remo, né? É isso? O Corinthians sai contra o Remo. Em Manaus, né? Belém. Não, Em Belém, perdão. Pela Copa do Brasil. Você sai de Montevidéu e vai para Belém. Isso, uma viagem aqui, né? Que você vai atravessar milhares de quilômetros aí. Essa é uma outra coisa, né?
Pois é, Tudo você tem que colocar no... mas todo mundo vai enfrentar, ou quase todo mundo... Não, tudo isso eu sei. Só estou dizendo que isso também pesa, né? Quem você vai levar... Houve reclamação do Pedro não entrar também, em cima do que você falou. Com o jogo também o 3 a garoto 0, Pedro, 17 anos, vai também poder botar, É essa né? hora que você pega e bota o jogo mais fácil, que não tem problema nenhum. Aí vem com rostos que você já conhece, já sabe o que vai ser. Dá oportunidade para esse.